Bom dia, irmãos. Vamos ter uma oração? Começar com uma oração? Deus, Senhor amado, nosso Santo Pai, nós somos gratos, meu Deus, por mais uma vez estarmos aqui reunidos para poder adorar o Senhor, que é aquilo que o Senhor espera de nós, de seus filhos, Senhor, e aquilo que nós devemos esperar todos os domingos. Que louvemos ao Senhor da maneira correta, Senhor, esteja aceitando esse nosso louvor e que nós possamos sair daqui, Senhor, melhores do que entramos, mais fortalecidos, mais direcionados, Senhor, e sabendo melhor qual é a sua vontade para as nossas vidas. Nós oramos sempre no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós falamos aqui na aula dominical sobre Paulo, né? A pessoa de Paulo. Nós comentamos sobre isso, falamos sobre isso. E a mensagem vai se basear, não em Paulo, é lá em Lucas, capítulo 17. Nós vamos ver um pouco, capítulo 18, perdão. Não, como eu falei, não sobre Paulo, né? Mas sobre um aspecto que Paulo vai estar encaixado. A gente não falou sobre isso ainda, né? Na próxima semana, querendo Deus, a gente vai falar sobre isso. Vai ser aí no capítulo 18, a parábola do fariseu e do publicano, já bastante conhecida de nós. E por que eu estou falando que tem a ver com Paulo, né? Porque, como eu falei, nós não chegamos ainda nesse ponto, né? Mas Paulo, ele era um fariseu, né? Ainda como Saulo, ele era um fariseu. E aqui nessa parábola vai falar sobre fariseu e sobre publicano. Então vamos entender um pouco sobre o que isso tem a ver conosco, tem a ver com Paulo e como a gente pode utilizar isso para a nossa vida, tá bom? Então, a partir do versículo 9, no capítulo 18, Jesus vai contar essa parábola. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Passagem conhecida demais de nós. O que a gente pode aprender de novo aqui, irmão? Como eu falei, Paulo, ele era... Não falamos ainda sobre isso, né? Vamos falar. Paulo, ele era publicano, né? Enquanto Saulo, ele era do partido dos fariseus. O que eram os fariseus? Era um grupo religioso da época de Cristo, né? De Paulo. Que eles eram estritamente voltados para a lei. Eles eram religiosos ao extremo. A lei para eles era preto no branco. Você tinha que cumprir a lei da maneira que estava ali na lei de Moisés, no Antigo Testamento, e aquilo tinha que ser cumprido e não importa. A gente vê, né, Jesus várias vezes tendo esse embate com os fariseus, né? Várias vezes ele brigava com os fariseus, né, discutia com os fariseus, porque eles tinham essa visão fechada, estrita, eles não conseguiam enxergar nada além da lei. E Paulo, ele era fariseu. Ele vai falar, a gente até leu a passagem, né? Ele disse que ele era fariseu dos fariseus. Então, Paulo era, enquanto Saulo, o mais fariseu que você pode imaginar. Tá? Então, imagine hoje uma pessoa fanática, do modo ruim, tá?
Paulo era o mais fanático dos fanáticos, tá bom? Esse era Paulo. E aqui a gente está vendo um desses fariseus, uma dessas pessoas, que tinha a lei como tudo, nada podia estar fora da lei, tinha que ser aquilo e não tinha jeito. Essa era a visão deste fariseu. E o outro personagem aqui dessa história era o publicano. Alguém não tão voltado assim com essa visão tão radical. E esse publicano, assim como esse fariseu, como diz aí no texto, eles vão até o templo para orar. Como era costume dos judeus, né? Eles vão até o templo orar, mas o que Jesus quer destacar aqui nessa parábola, irmãos, é a atitude de cada um. Só que cada um vai ter a atitude que plantou no seu coração, que plantou na sua vida ao longo da sua vida. Esse fariseu, movido com essa visão fechada, estrita, preto no branco, lei, é sim, sim, não, não, ele plantou isso no coração dele. E para ele, como a gente vê aqui no discurso dele, né? Nós conseguimos enxergar aqui que ele se considerava o melhor de todos os homens. Esse é o discurso dele, não é? Não é o que ele fala? Ó Senhor! É até interessante, né? A Bíblia ela é interessante porque quando ele coloca aqui o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, né? Já dá essa ideia, né? De ele estava falando usando ele mesmo como exemplo para todos, né? De si para si. É como você, quando você quer elogiar alguém, você toma você mesmo como exemplo, né? Esse era o fariseu, em pé, orava de si para si mesmo, então só tinha ele ali, não tinha mais ninguém. No mundo ele era o mais perfeito dos perfeitos na cabeça dele. E por que ele tinha essa posição, irmãos? Porque, como fariseu, como cumpridor da lei, ele via que já que ele cumpria a lei, ele era perfeito. E ninguém tirava isso do coração dele, porque como a gente vê aqui, isso vem do coração dele. A Bíblia fala, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então esse fariseu tinha no coração dele exatamente essa ideia. Eu sou o cara. Eu sou eu. Se você quer ter um bom exemplo na sua vida, olhe para mim. Essa é a atitude do fariseu. Isso é que o coração do fariseu tinha dentro. E a oração dele, ele agradece a Deus, né? Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Olha a atitude dele. Senhor, obrigado porque eu não sou igual vocês. Se ele estivesse aqui na frente, né? É isso que ele estaria orando aqui. Deus, obrigado porque eu não sou igual esse povinho que está na minha frente. Eu sou o cara. E aí ele fala, ó, esse povo aqui, deixa eu pôr o óculos, eu estou cheio de aparelho aqui, daqui a pouco eu vou pôr a lapela no olho, vou pôr o óculos pendurado. Então o que ele fala aqui, ó? Eu não sou como os demais homens. E como são esses homens na opinião dele? Roubadores, injustos, adúlteros. Então, ele já classificou todo mundo. Eu não sou igual vocês que são roubadores, injustos, adúlteros. Vocês são a desgraça da humanidade, ele está falando. Eu não sou igual eles. E muito menos, Senhor, eu não sou igual esse publicano aqui do meu lado. Ou seja, para ele, vocês eram uma raça, mas o publicano era pior ainda, né? Que ele está falando, eu não sou igual a vocês e muito menos igual esse publicano. O que ele está falando? Esse publicano é pior do que vocês e muito mais pior do que eu mesmo. Então vocês conseguem entender, gente, como era o coração desse homem?
Alguém que dizia que cumpria a lei de Deus. Não é o que ele falava? Eu cumpro a lei de Deus. E por cumprir a lei de Deus, eu estou vendo que vocês não são nada e esse publicano é menos ainda. É o que ele está falando. E aí agora, é lógico, já que ele se colocou nessa posição, né, ele precisa falar as qualidades dele. E ele fala, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que ganho, ou seja, ele está falando aqui partes da lei, né? Você devia jejuar. Ele fazia até mais, né? Ele está falando que eu jejuo 2 vezes. Ele dava o dízimo de tudo que ele ganhava, não fazia parte da lei, dar o dízimo? Então ele está fazendo isso, tá bom? Então, gente, ele está se colocando aqui como a última bolacha do pacote, como a gente fala, né? Ele é o cara, ele é o exemplo a ser seguido. O publicano ali do lado dele, e se você prestar atenção no verso, é isso que eu falo, preste atenção quando você lê. O publicano aí no versículo 13, estando em pé, longe, ele nem mesmo tinha coragem de levantar o olho para o céu, mas ele batia no peito, né, em sinal de tristeza, humilhação. Ele batia no peito e ele dizia, ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Um discurso rápido, né? Você vê aqui que o fariseu fala um monte de coisa, né? Olha, eles não são nada, eu faço isso. E o publicano, lá no cantinho dele, longe, envergonhado, nem olhar para o céu ele olhava, de vergonha. Ele fala, Deus, tem pena de mim porque eu sou um pecador. E é esse o objetivo da mensagem e o objetivo de toda a Bíblia, se nós colocarmos isso aqui, gente, na nossa vida, porque é para isso que a Bíblia serve. De novo, né? Tudo que está na Bíblia é para você, é para mim, não é só porque está aqui. É para você. Você pode se colocar no lugar do fariseu ou no lugar do publicano. É você quem escolhe. E mesmo, irmãos, que nós não digamos isso da boca para fora, muitas vezes nós nos colocamos no lugar desse fariseu. Mesmo que você não assuma isso para você mesmo. Mas se você começar lá no seu travesseiro, se você começar a pensar, muitas vezes nós tomamos a atitude desse fariseu. Como a gente está falando na aula dominical. A gente começa a olhar para a nossa vida, 1, 2, 5, 10 anos, e aí a gente começa a pensar que, sabe Deus, eu não era tão mal assim não. Pensando bem, Senhor, eu era até uma pessoa boa. Tem tantos piores do que eu. Você não está fazendo o mesmo discurso desse fariseu? Você pode não estar falando, olha, eu não sou tão ruim, eu não sou assim, e apontar alguém. E às vezes até a gente aponta, tá? Mas muitas vezes nós temos a mesma atitude desse fariseu. Ah, Senhor, eu cumpro a sua vontade, eu conheço a Bíblia, eu vou na igreja, eu vou no culto, eu faço, eu leio, eu estudo. Eu não sou igual aquele lá que nem a Bíblia lê, nem conhece a Bíblia, não sabe nem quem é o Senhor. Você, mesmo que não expresse isso da boca para fora, está tendo essa mesma atitude. E como a gente está falando sobre Paulo na aula dominical, e foi isso que eu quis trazer, eu estou trazendo nessas semanas, quando você começa a fazer isso, você minimiza o sacrifício de Cristo por você. Era o que esse fariseu estava fazendo. Na verdade, Cristo, né, ele nem aceitava Cristo, né, não é o nosso ponto aqui, mas a gente sabe que eles nem aceitavam Cristo, né? Mas é o que ele estava fazendo. Ele era tão bom, se você pegar esse fariseu aqui, ele era tão bom que por que Cristo vai morrer por ele? Se ele cumpria tudo a lei, por que Cristo vai morrer? Eu cumpro a lei, eu dou dízimo, eu jejuo, eu sou melhor do que eu não sou. Porque se ele está falando que os outros são, ele não falou que os outros são o quê? Roubadores, adúlteros. Ele está falando, eu não sou isso. Eu não sou adúltero. Eu não sou roubador. Eu sou uma pessoa muito boa. Então ele está falando para Deus, mesmo sem expressar,
que o sacrifício de Cristo para ele não tinha tanta importância. De novo, a gente sabe que os fariseus nem estavam aí com Cristo, né? Não é o ponto aqui. Mas você se colocando aqui, você tendo essa atitude desse fariseu, você está falando para Cristo: Senhor, o seu sacrifício para mim não foi tão válido. Foi para o Everton, vou usar você de exemplo de novo. Para o Everton sim, porque o Everton, nossa, o Everton era terrível, Senhor. Para ele valeu a sua morte. Para mim não. Eu era melhor que o Everton. Só de novo, esse fariseu ele está se comparando com os outros. E você, irmão, pode ser melhor do que os outros. Aliás, você deve ser melhor que os outros. Né? Esse é o objetivo de Cristo, que você seja melhor do que todo mundo. Né? Esse é o objetivo. Mas quando você, como esse fariseu, começa a tomar isso como algo para o seu próprio orgulho, você já perdeu o que Cristo quer. Você tem que ser melhor do que os outros, porque é isso que Cristo é, mas não porque você é melhor do que o outro, mas porque você segue o exemplo de Cristo, que foi melhor do que todo mundo. Esse é o coração cristão. Então esse fariseu, ele tinha que ter como exemplo, não as outras pessoas, mesmo que ele fosse melhor que as outras pessoas. O exemplo dele devia ser Cristo. Quem é o seu exemplo quando você se compara com alguém? Essa é a sua pergunta. Quando você fala, não, eu sou uma boa pessoa, tá bom, mas em relação a quem? Se você é uma boa pessoa em relação a Fernandinho Beiramar, puxa vida, né? Que vantagem você está tendo? Agora, se você é uma boa pessoa, tendo como exemplo Cristo, nem falar que é uma boa pessoa você vai falar. Porque como meu versículo, um dos versículos que eu mais gosto, se você voltar uma página aí, Lucas 17:10, você é um servo inútil. Porque você está fazendo só aquilo que Deus mandou. Então, se você faz o que Deus mandou e você é uma boa pessoa, legal, você não está fazendo mais que a sua obrigação. Você está aqui para isso. Não é que a Bíblia fala? Nós estamos aqui para quê? Para boas obras. Então, se esse fariseu realmente fosse tudo isso, que a gente nem sabe se ele era mesmo, né? Ele não estava fazendo mais do que a obrigação dele. Ao contrário, esse publicano, que estava ali no cantinho, não estava nem olhando para cima, de tanta vergonha, batendo no peito em sinal de tristeza, humilhação, e falando, Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. De novo, irmão, não precisa responder, tá? Mas pensa aí na sua cabecinha. Quantas vezes você já orou para Deus, sinceramente, falando essas palavras? Senhor, tem piedade de mim, porque eu não passo de um pecador. Quantas vezes você já orou assim? Quantas vezes você já orou igual esse fariseu? Senhor, obrigado porque eu sou melhor do que os outros. Ou se considerou melhor do que os outros. Quando você começa a olhar para essas duas pessoas e coloca isso na sua vida, onde você se encaixa de verdade? Você está mais para esse fariseu ou você está mais para esse publicano? Você está mais se julgando melhor do que os outros? Ou você está olhando para o outro, vendo a pior pessoa do mundo para você e falando, Senhor, eu sou um pecador igual a ele. Eu estava conversando com o Everton ali depois da aula, né, ele estava falando, né, sobre essa ideia de Paulo, né, que ele sempre olhou Paulo assim, poxa vida, mas Paulo parece ser o cara, né? Nossa, Paulo. Mas o próprio Paulo vai falar o que sobre ele? A gente vai falar isso domingo que vem. Que ele era o pior dos pecadores. Eu não vai falar isso? Eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o menor dos apóstolos e eu nem mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui Cristo. Quantas vezes nós, irmãos, temos essa mesma ideia de Paulo? Quantas vezes, por mais bem que você fez a alguém durante o dia, nossa, você ajudou um monte de coisa, você fez um monte de coisa, você leu, você orou, você veio nada. Quantas vezes na noite, antes de dormir, você falou, Senhor,
Me perdoa porque eu sou o pior dos pecadores. Quando nós não temos a atitude desse publicano, nós estamos deixando de que Cristo fale para nós, como ele falou aqui, ó, olha, esse aí saiu justificado. Esse teve a sua oração ouvida, atendida. Porque todo mundo que se exalta vai ser humilhado, e quem se humilha será exaltado. Mas essa humilhação que Jesus está falando, e essa exaltação, tem que ser realmente do coração. Não é uma coisa que você faz, eu vou me humilhar porque o Júnior falou que eu tenho que me humilhar, mas lá dentro de você continua se considerando o bambambam. Sendo que você, como esse publicano, é um pecador que precisa da piedade de Deus. Eu sei, irmãos, que o ser humano não gosta de pensar assim. Nós não somos assim, né? Nós temos no fundo do nosso coração sempre esse orgulho. A gente sempre acha que é melhor do que o outro, que a gente tem mais qualidade, que a gente faz mais, Nós não conseguimos entender, como esse publicano entendeu, que nós precisamos da piedade de Deus, porque nós somos pecadores. Não importa o que você faça. Puxa vida, mas eu passei a semana inteira estudando, lendo a palavra de Deus, estou aqui hoje, acordei cedo, vim para a igreja. Tem tanta gente no mundo aí que não está fazendo isso. Legal, irmão, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Porque você é um pecador que precisa da misericórdia de Deus, é isso. Se você não entende isso, se eu não entendo isso, gente, nós não estamos sendo servos de Cristo, é simples assim. De novo, Lucas 17:10, você e eu somos servos inúteis. E ser um servo inútil de Deus é a melhor coisa que você pode querer nesse mundo. Você está sendo servo de Deus. E Deus, mesmo sabendo que você é um servo inútil, que está cumprindo a sua função, Ele te considera como filho. Você é filho de Deus. Você teve o privilégio de ser chamado por Deus, escolhido desde a fundação do mundo, desde o ventre da sua mãe. Você teve o privilégio de ser chamado por Deus para estar aqui sendo um servo dele. É isso. Então, quando você começa a se achar como esse fariseu, melhor, mais sábio, mais inteligente, menos pecador do que qualquer um, você já está perdendo o sentido do que é ser um cristão, do que é ser um servo de Deus. Esse fariseu aqui, né? Ele pode ter saído ali do templo com o coração para ele mesmo. Puxa vida, fui lá, falei com Deus, mostrei minhas qualidades. Estou de novo pronto para continuar essa minha vida hipócrita, mentirosa, me considerando melhor do que todos, achando que todo mundo está abaixo de mim. Esse publicano saiu daquele templo, como Jesus fala, sabendo que ele não é nada. Por mais que ele seja bom, ele não é nada. E nem bom nós podemos ser, irmãos. O que Jesus fala em relação a bom? Lembram-se? Ninguém é bom. Só há um bom. O próprio Jesus está falando isso, né? Jesus está falando, olha, só tem um bom, que é Deus. E você e eu, às vezes, queremos nos considerar bons? Por quê? O que você faz de bom? Ah, eu ajudei o rapaz lá, eu dei dinheiro para ele comprar uma cesta básica. Beleza. Você não fez mais que a sua obrigação. Ah, ontem eu fiz uma coisa boa. Onde que eu fui? Fui comprar comida pro peixe. Acabou a comida do peixe, eu fui comprar comida do peixe. Aí voltando, tinha um cara com uma coleira de cachorro na mão, correndo na rua. Aí ele parou e perguntou para um pessoal na rua, vocês não viram um cachorro pretinho passando por aqui? Aí o cara falou, eu vi um cachorro, subiu a rua aqui.
Aí eu parei do lado dele e falei, irmão, quer uma carona? Vamos atrás do cachorro. Ele subiu no carro, a gente saiu correndo no bairro atrás do cachorro. Ele até achou o cachorro, mas o cachorro fugiu, não sei o que bicho deu. Porque chegou uma hora lá que o cachorro desceu uma escada, eu não podia descer a escada com o carro, não dá, né? Aí eu falei, cara, daqui não dá pra ele. Saiu descendo, até dei uma volta no quarteirão, não achei mais nem ele, nem mais o cachorro. Não sei se ele era um cuidador e o cachorro fugiu, coitado. Enfim, não sei se achou o cachorro, mas eu fiz uma boa ação, não fiz? Pus ele no carro, saí correndo, gastei gasolina atrás do cachorro, que eu nem conheço o cachorro. Né? Eu fui bom. Tá, mas e daí, mano? O que isso vai me ajudar na minha salvação? Eu posso chegar diante de Jesus e falar, Jesus, lembra aquele dia que eu saí correndo atrás do cachorro? Ó, dá um pontinho para mim aí. O que você faz de bom, irmão? Quando você se considera com Jesus, quando você se compara com Jesus. Como eu falei, se você se considerar com o Fernandinho Beiramar, pode ser que você faça alguma coisa melhor, né? Tomara, né, que seja assim, né? Mas quando você se compara com Jesus, que é o nosso objetivo, não é? Por que você é cristão? Porque você é um pequeno Cristo. Quando você se compara com Jesus, o que você faz de bom? Não é verdade? Ah, mas correr atrás de um cachorro, todo mundo corre. Eu quero ver você. Tá bom, mas se compara com Cristo. Você daria a sua vida por qualquer pessoa? Você se penduraria numa cruz voluntariamente por um pecador? Pelo Fernandinho Beiramar, você morreria por ele? Cristo morreu, não morreu? Você morreria por ele? Você morreria por aqueles assassinos da Vitória, não é? O caso que está todo mundo falando da menina lá de 17 anos. Você morreria pela pessoa que matou a Vitória? Cristo morreu. E por que você se considera bom? O que você e eu fazemos para nos considerarmos bons, irmão? Ah, eu acordo cedo todo domingo para vir no culto, eu fico. Beleza. Serve inútil. Está fazendo só aquilo que Deus te mandou e nem isso na verdade. Então, irmãos, essa história, essa parábola do fariseu e do publicano, todo dia você tem que acordar e pensar, hoje eu tenho que ser o publicano, não o fariseu. Vão existir muitos fariseus? Vão. Você conhece com certeza pessoas que olham para você e falam, eu sou melhor que você. Eu faço mais do que você. Sim, mas eles vão se acertar com Deus. A nossa função é nos considerarmos um publicano. Acorde de manhã, bata no seu peito e fala, Senhor, eu sou um pecador que preciso da sua misericórdia. Me ajude. Faça com que eu realmente possa cumprir o meu trabalho de ser um servo inútil. Eu ter pego meu carro, colocado o cara para sair atrás do cachorro, eu fui um servo inútil para Deus. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo minha função de ajudar alguém. Não, um exemplo bobo, mas às vezes a gente pega alguma coisinha que a gente faz no nosso dia e fala, nossa, se eu não tivesse feito isso, não sei como esse negócio acabaria. Graças a mim, no caso lá ele não achou o cachorro, não sei se pegou, espero que sim. Mas ele achou o cachorro 2, 3 vezes. Se fosse eu, ele nem saberia para onde o cachorro correu. E daí, meu irmão? Então olhe para a sua vida, meu irmão. Veja se você se considera um fariseu ou um publicano. Se você às vezes se considera um fariseu, cuidado. No último dia você vai estar diante do seu modelo, Cristo. E aí você vai falar o que para ele? Ah, Cristo me põe um pontinho na minha caderneta porque eu corri atrás de um cachorro. Ele vai falar, beleza, eu morri pelo dono do cachorro. E aí? Como eu falei, o ser humano ele gosta muito de trazer as qualidades dele, né? Não sei se já aconteceu com vocês, a gente sempre vê a história que o cara ele chega para conversar com alguém e ele começa a falar da vida dele,
Ah, porque eu estudei, eu fiz não sei o quê, e na frente dele está um mestre. Né? Quando ele descobre, ele vai passar vergonha. Vai. É assim, é igual nós conversarmos sobre futebol com o Neymar, com o Pelé. O Everton, professor de educação física, chegar e conversar com alguém. Nossa, eu sou professor de educação física. E aí um dia ele vai conversar com, sei lá eu, quem é o mestre da educação física, e sei lá eu. Ele vai olhar para o cara e falar, meu, tudo que eu sei, não sei nada. Nós não somos nada, irmãos. Mas é um nada que são filhos de Deus. Não se considere também um nada, falando, eu sou um nada, coitadinho de mim. Não é isso. Você é um servo inútil de Deus. Você tem outra opção, né? Ser servo também, de Satanás. Nós só demos essas duas opções, tá, irmão? Não sei se você sabe. Nós só demos duas opções. Ou você é servo de Deus, ou você é servo de Satanás. Talvez Satanás, assim como fez com esse fariseu, vai pôr no seu coração que você é bom, você é um cara legal, você não precisa de ninguém, tem pessoas muito piores do que você. Nossa, é assim mesmo, continue humilhando os outros, continue se achando bambambam. O problema é que no dia do juízo final você vai estar diante de Cristo. E aí? Baixe sua bola, irmão. Ore para que eu baixe minha bola. Para que a gente se considere um publicano. Alguém que tem que bater no peito de vergonha, nem olhar para o céu a gente consegue, porque o céu é a morada de Deus, né? E fale, Deus, tenha piedade de mim, que sou um pecador. Amém.